Meus amados irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus que chegamos com mais um vídeo para esse canal. Quero pedir que, se você puder, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso à palavra santa do Senhor. Hoje, irmãos, nós vamos estudar a lição de número 5, Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Lição que está sendo estudada com o tema geral A Igreja Eleita, para aqueles irmãos que estão estudando a carta de Paulo aos Efésios. E o apóstolo Paulo vai trazer aqui, irmãos, um contraste muito grande entre o homem com Deus, o homem sem Deus, entre aquele que confia em Jesus e o aceita como seu Salvador e aquele que prefere viver uma vida divorciada de Deus e da sua palavra. E a situação de contraste que existe entre ambos, irmãos. Nós vamos ver uma mudança assombrosa, uma transformação assombrosa, porque o homem sem Deus, ele é triste, o homem sem Deus, ele não tem esperança, o homem sem Deus, ele faz a sua vontade, ele é guiado pelos prazeres, pelos deleites do mundo, por tudo que o cerca aqui na terra. Muitas vezes ele dá mais valor às amizades que tentam afastá-lo de Deus. Muitas vezes ele tenta preencher este vazio que existe dentro dele com coisas que não pertencem a Deus, que não fazem a vontade do Senhor. E Paulo vai falar aqui, irmãos, dessa transformação, uma transformação muito grande que vai acontecer na vida do homem, quando este homem acredita neste Deus maravilhoso, confia neste Jesus que veio salvá-lo dos seus delitos e dos seus pecados. E o texto vai falar, irmãos, da condição do homem, uma condição que o apóstolo vai dizer que o homem está morto em delitos e pecados. Note que o apóstolo Paulo, ele não vai colocar aqui no texto que o homem está doente, que o homem está enfermo, que o homem está em coma. Não. A situação aqui é de morte. O homem encontra-se morto em delitos e pecados. Porque quando o homem está doente, talvez pudesse existir um remédio para curá-lo. Mas quando fala-se de morto, precisa de uma ressurreição. Precisa que tenha vida. E esta vida o homem só vai encontrar em Jesus de Nazaré. Esta vida o homem só vai encontrar naquele que veio a este mundo. Nasceu, cresceu, foi crucificado, foi ressuscitado, ascendeu aos céus e hoje está à destra de Deus, intercedendo por nós e nos oferecendo a salvação das nossas vidas. E você vai ver que o homem sem Deus, ele tem um modo de vida, um modo de viver totalmente divorciado do Senhor e da sua palavra. Ele é desobediente, ele não presta atenção nas coisas de Deus, ele vive uma vida onde o seu eu é o mais importante, onde ele valoriza somente as coisas desta vida, ele procura amontoar para si tesouros aqui na terra, como se não existisse o amanhã. Porque aquela pessoa que está morto, ele não vai se importar aonde será enterrado, ele não vai se importar com o amanhã. E a pessoa que está morto aqui, conforme o diagnóstico feito por Paulo, ele só se preocupa com o hoje, ele só se preocupa com o imediato, ele só se preocupa com o agora. Mas o apóstolo Paulo vai trazer aqui um diagnóstico muito importante para nossas vidas, que nós podemos mudar essa situação quando nós cremos na palavra de Deus, quando nós confiamos em Jesus. Ele muda totalmente essa situação. Mas você vai analisando o texto, irmãos, onde Paulo fala da antiga natureza do homem, uma natureza morta em ofensas, em pecados, e ele vai trazer aqui a condição do homem quando não aceita Jesus como Salvador. A condição anterior do homem antes de crer em Cristo como seu Salvador. O diagnóstico vai mostrar que o homem ele está morto, como nós já dissemos. E William Barclay, ele diz que o homem sem Cristo pode ser declarado existente, mas não pode ser declarado vivo.
A situação mais difícil da vida do homem é enfrentar, irmãos, esta situação. Você vai ver aqui que o texto traz um diagnóstico, irmãos, do homem sem Deus. A obra do pecado na vida do homem. O que é que o pecado faz na vida do homem? Você vai ver aqui, irmãos, que espiritualmente o homem está morto em delito, em pecado. Quantas vezes as pessoas ouvem a palavra de Deus, recebem este convite glorioso, a igreja sai para evangelizar e trazer esta palavra aos corações, mas por o homem estar morto em delitos e pecados, muitas vezes ele não responde a esses estímulos espirituais, ele não responde a este convite feito por Jesus. Se Cristo não o despertar deste sono, não o der vida novamente, não o trazer vida para este homem que está morto, ele jamais conseguirá ouvir esta palavra e aceitar a Jesus como Salvador. Por quê? Porque o pecado, irmãos, o homem foi atingido por este vírus mortal quando desobedeceu a Deus, quando preferiu fazer a sua própria vontade, quando preferiu viver uma vida afastada de Deus e da sua palavra, quando o homem achou que poderia viver longe de Deus, poderia fazer a sua própria vontade e isto iria trazer para ele mais felicidade, só gerou nele angústia, só gerou nele tristeza, só gerou nele abandono e, como nós vemos no texto bíblico, gerou a morte. A morte é o estado mais miserável que o homem conhece. O homem jamais ele vai se acostumar com a morte, jamais ele vai ficar feliz com a morte. E aqui o apóstolo Paulo vai trazer esta palavra bastante interessante para que nós possamos refletir. O atestado também vai apontar, irmãos, a causa da morte, do que este homem morreu, quais foram as circunstâncias que levaram este homem a esse estado de óbito, quais foram as características que atingiram a vida deste homem, que agora encontra-se num estado deplorável, num estado de abandono, sem esperança, triste. Ele vai dizer que a causa da morte, na versão Almeida atualizada, foram os delitos do homem. Delito aqui fala de ultraje, fala de afronta, porque o homem agora morto em seus delitos e pecados, ele tem prazer em afrontar a Deus. Ele agora fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade do diabo, ele tem prazer em viver uma vida de desobediência ao Senhor. Transmite a ideia, irmãos, de algo punível, de algo criminoso. Deus, quando coloca o homem no jardim e dá-lhe ali a opção de fazer a sua vontade, de estar ao seu lado, de obedecer-lhe, o homem tinha o privilégio de viver constantemente na presença de Deus. Mas para que isso acontecesse, o homem seria necessário que ele obedecesse à voz do Senhor. Mas quando fala que os delitos e pecados alcançaram a vida deste homem e causaram a morte, você vai ver, irmãos, que o homem agora ele não simplesmente peca, ele vive constantemente pecando. O pecado aqui, conforme nós vemos, é um quadro funesto, é um estado permanente. Não é que o homem fique feliz em pecar somente uma vez. O homem morto em delitos e pecados, ele agora sente a necessidade de pecar cada vez mais, de desobedecer a Deus cada vez mais. E este pecado, e estes delitos, e esta desobediência, vai cada vez afastando mais o homem de Deus, trazendo mais separação, trazendo mais tristeza entre o homem e o seu Criador. E estes pecados e estes delitos vão cada vez mais deixando o homem mais triste, deixando o homem numa situação cada vez mais delituosa, numa situação cada vez mais devastadora. Engana-se quem pensa que o pecado vai trazer felicidade ao homem. Engana-se quem pensa que este pecado vai trazer alegria ao homem. Porque muitas vezes as pessoas estão vivendo atualmente uma vida como não se preocupasse com o amanhã.
não se preocupasse com a sua vida no futuro, com a sua vida eterna, pensa que acaba tudo ao morrer aqui na terra. E você vai ver aqui, irmãos, que esta condição do homem morto em delitos e pecados é uma situação universal. Não é que foram atingidos 10% da população ou 20% da população. O apóstolo Paulo vai dizer que todos foram atingidos por esse vírus mortal. Todos encontravam-se mortos em delitos e pecados. Você vai ver, irmãos, que esta queda, este pecado, estes delitos, esta desobediência tem como objetivo desviar o homem do caminho certo. Porque Jesus veio para mostrar o caminho certo, que Ele era a salvação, que Ele é a vida, que Ele é aquele que traz ao homem novamente aos caminhos de Deus. Mas o pecado, os delitos, as ofensas tendem a desviar o homem do caminho certo. Temos aqui a ideia de errar o alvo. Muitas vezes esse pecado vai encobrir a visão do homem para que ele pense que o caminho certo é outro, para que ele ande num caminho errado, um caminho aparentemente mais plano, um caminho aparentemente mais largo, um caminho aparentemente que para ele vai lhe trazer mais alegria, mais felicidade. Mas você vai ver que esses delitos, esses pecados, somente trazem essa visão errada. Dar um passo em falso. Dar um passo muitas vezes que vai causar ou vai custar-lhe a sua própria vida. E o diagnóstico que Paulo traz, irmãos, em sua carta aos Efésios é este: que o homem estava morto em seus delitos e pecados, que o homem é um ser desobediente a Deus e a sua palavra. Porque ele vai dizer que o homem sem Deus, nessa figura, conforme Paulo fala aos Efésios, é alguém que vive segundo o curso deste mundo. Ou seja, a motivação do homem, o modo de viver do homem sem Deus agora, é conforme as influências do mundo. É conforme as lideranças do mundo lhe impõem que ele faça. Mas o homem, quando é alcançado pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, ele não vive mais como vive o mundo. Ele não é mais influenciado pelas coisas deste mundo. O seu Senhor agora é Deus. Ele agora tem prazer em viver conforme a palavra do Senhor, obedecer a palavra do Senhor, andar conforme os preceitos bíblicos. E isto é muito maravilhoso, porque o homem sem Deus, ele também é influenciado pelo Espírito que opera nos filhos da desobediência. E nós, enquanto servos de Deus, não podemos ser influenciados pelo mundo. Nós estamos aqui para influenciar, para fazer a diferença, para as pessoas verem em você que Cristo mudou a sua vida, que você agora não é mais morto, você agora tem vida para mostrar. As pessoas vão ver em você a alegria do Senhor, as pessoas vão ver em você a força de Deus. Você agora tem vida do Espírito Santo de Deus. E quando esses homens começam a fazer, irmãos, a vontade da carne, a vontade dos pensamentos, e tudo isso afasta eles de Deus, o diagnóstico vai mostrar uma situação desesperadora, uma situação onde os homens não tinham esperança. Alguém pode perguntar: e agora? O que será feito? E agora, como resolver essa situação? É aí que o apóstolo Paulo muda de figura. Nesse contraste, ele falou a respeito do homem sem Deus, do homem morto em delitos e pecados, do homem longe da presença do Senhor. E agora ele vai falar do homem vivificado pela graça de Deus. Do homem quando recebe esta graça dentro dele, esta vida dentro dele, essa misericórdia divina. E uma coisa interessante que nós vamos ver aqui é que esta obra é de Deus por nós. Jamais ninguém poderia mudar esta vida do homem se não fosse Deus. Ninguém poderia mudar essa condição na qual o homem estava inserido se não fosse Deus, pelo seu infinito amor. Deus oferece vida, Deus oferece libertação, Deus oferece perdão dos pecados.
Que coisa extraordinária. Um homem que você vai ver aqui um enorme contraste entre quem éramos quando não tínhamos Deus e quem somos quando alcançamos, pela graça de Deus, este projeto maravilhoso. Quando nós somos alcançados pela misericórdia divina, tudo muda de figura, tudo muda de patamar, tudo muda de condição. Nós agora temos um novo destino, nós agora temos um novo Senhor, nós agora temos um novo modo de viver. E você vai ver que antes o homem sem Deus era objeto da ira. Agora ele é beneficiado pela graça de Deus. Agora ele é beneficiado pela misericórdia do Senhor. Antes o homem sem Deus, como nós dissemos, ele estava destinado ao inferno, destinado à perdição eterna, destinado a viver uma vida eterna, longe do seu Deus, longe do seu Criador. Mas agora baseado, irmãos, num amor maravilhoso, num amor grandioso de Deus pelo homem e pela sua infinita misericórdia, Deus agora demonstra que precisa, que quer, que necessita ter esse relacionamento novamente restaurado entre o homem e Deus. Você vai ver que antes o homem vivia uma vida preso pelas garras da morte. O homem não tinha liberdade. O homem não fazia a vontade de Deus. Ele andava preso nesta terra. E agora, quando ele é alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus, agora quando ele é ressuscitado, ele tem uma nova vida em Cristo. Ele agora não vive mais conforme os ditames do mundo, conforme as vontades do mundo, conforme as influências do mundo. Ele agora é guiado pelo Espírito de Deus. Ele agora é livre para fazer a vontade do Senhor, para andar conforme ao Deus que salvou a sua vida. Você vai ver que antes, irmãos, era uma vida de escravidão. Antes o homem não tinha liberdade para adorar a Deus, não tinha liberdade para adorar o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quando o Filho de Deus veio, quando ele morreu, quando ele ressuscitou, ele trouxe vida para todos nós. E agora nós temos a liberdade, o pecado agora não nos domina mais. Nós agora não estamos mais mortos em delitos e pecados, nós temos o prazer de fazer a vontade de Deus, de obedecer a palavra do Senhor, de andar conforme a santa palavra do Senhor Jesus Cristo. Porque o homem, quando está sem Deus, irmãos, ele caminha muitas vezes solitário, no caminho da desobediência, no caminho do abandono. Muitas vezes as companhias que esse homem tem neste caminho, que está levando ele à morte, é companhias e amigos para influenciá-lo, para fazer coisas que desagradam a Deus. Muitas vezes as amizades que chegam perto desse homem é simplesmente amizades para tentar levá-lo à ruína, tentar levá-lo ao fracasso, tentar levá-lo cada vez mais para longe de Deus e longe da sua palavra. Mas quando o homem agora é alcançado pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, ele agora tem a alegria de ter como companheiro nessa caminhada o Espírito Santo de Deus. Ele agora tem a alegria de guiá-lo, o Espírito Santo de Deus, que vai levá-lo não para a ruína, não para a morte, não para o inferno, mas esse Espírito Santo de Deus que agora guia o homem, está levando ele para uma vida eterna, está levando ele para uma vida de felicidade com Jesus no céu. O homem transformado por Deus, o homem que recebe de Deus esta vida, ele agora tem tudo novo na sua vida. Por quê? Porque nós recebemos graça. A graça aqui é uma salvação, irmãos, que nós não merecíamos. Como já dissemos, o homem afastado de Deus, o homem desobediente, o homem em pecado, ele jamais herdaria essa graça tão maravilhosa, essa salvação tão maravilhosa, se não fosse o maravilhoso amor de Deus por cada um de nós. E Deus alcançou-nos com a sua graça e com a sua misericórdia. Graça, como nós já dissemos, é receber a salvação que nós não merecíamos. E misericórdia é não recebermos o castigo que nós merecíamos. Aquilo que estava destinado para nós
quando vivíamos afastados de Deus, mortos em delitos e pecados. Agora o Senhor nos livra pela sua misericórdia, nos livra pelo seu grande amor. E alguém misericordioso é alguém que sente a necessidade do outro. É alguém, irmãos, que se põe no lugar do necessitado para resolver tirá-lo da miséria. E foi isso que o nosso Deus fez por nós. Quando Ele nos viu em uma situação deplorável, em uma situação de abandono, de tristeza, quando nós nos encontrávamos mortos em delitos, em pecados, em afronta contra Deus, contra a sua palavra, em uma vida totalmente destituída da glória de Deus. Aí Deus, pondo-se em nosso lugar, mandou Jesus para morrer por cada um de nós, para nos dar a vida, porque Ele percebeu o quanto seria triste o homem naquele estado de morte espiritual. O destino do homem era o inferno, era muitas vezes uma situação desesperadora, não tinha mais esperança. Talvez o diabo pensasse que tinha acabado para mim e para você. Mas Jesus, colocando-se em nossa situação, mostrando uma grande misericórdia, pela sua infinita graça, pelo seu infinito amor, Ele veio, Ele morreu, Ele ressuscitou, para que nós tenhamos vida e vida em abundância. E Ele vai dizer aqui, irmãos, que Deus nos amou. E este amor desinteressado, este amor imenso, nós devemos demonstrar a Ele gratidão. Nós devemos ter essa gratidão imensa com o nosso Deus. Este amor que Deus demonstrou por nós, irmãos, por nos salvar, é impossível de nós compreendermos e entendermos se não formos iluminados pelo Espírito Santo do Senhor. Hoje o mundo não dá valor ao amor de Deus. Muitos não compreendem este grande amor de Deus. Muitos não valorizam este sacrifício tão grande que Ele fez por nós. Mas nós que somos servos de Deus, que somos santos na presença do Senhor, devemos recebê-lo humildemente. Então a figura aqui muda totalmente. O contraste aqui agora é grande. O homem estava morto em delitos e pecados, quando não tinha Deus. Agora com Deus, agora quando aceita o sacrifício vicário de Jesus, agora quando recebe o Senhor em sua vida, quando aceita o convite de Cristo, Cristo agora o ressuscita. Cristo agora dá a ele uma nova vida, um novo modo de viver, uma nova forma de ver as coisas. O homem agora tem um novo modo de viver, tem uma nova vida, tem um novo Senhor. E graças a Deus por isso. Glórias a Deus por isso, porque agora, quando o homem é ressuscitado, ele busca as coisas que são de Deus. Ele agora pertence à família de Deus. Ele agora tem um novo interesse, um novo propósito, um novo foco em sua vida. O foco deste homem agora não é somente esta terra, não é somente os interesses materiais, não é somente as coisas daqui. O homem agora está focado em Deus e na sua palavra. O homem agora tem como propósito agradar a Deus como Senhor de sua vida, obedecer a sua palavra, porque ele agora faz parte desta família de Deus, dessa família que o Senhor escolheu. Ele agora é ressuscitado pelo poder de Deus, pela graça de Deus. Ele agora tem vida. E você vai ver aqui, irmãos, que Deus, Ele nos amou. Mas Deus também, Ele nos exaltou. O texto vai dizer que nós somos feitura dEle, obras de arte das mãos de Deus. Tirados, irmãos, da sepultura e colocados agora no trono. Tirados agora de um estado de lamaçal, de um estado de escravidão, de um estado de abandono. Tirados agora de um estado totalmente destituído da glória de Deus, para uma situação, para um lugar de príncipe, para um lugar de trono, um local de realeza. Isso deve gerar em nós um sentimento de alegria, um sentimento de felicidade.
Você vai ver como Deus exaltou o homem. Que grande transformação. Aonde o homem estava, para onde o homem estava caminhando. O homem estava totalmente destituído da glória de Deus, estava morto. E agora a posição muda. Ele agora é ressuscitado por Deus, é exaltado por Deus. E ele agora é colocado numa situação de príncipe. Ele agora recebe a salvação da sua vida. Ele agora recebe a restauração da sua vida. E ele tem novamente a alegria do Senhor, a força do Senhor. Então você vai ver que Deus nos amou. Você vai ver que Deus nos exaltou. E o objetivo maior de Deus nos salvar, nos levar para o céu, para termos uma eternidade juntamente com Ele. Esta ressurreição que Cristo operou em nossas vidas não mudou somente o nosso modo de viver, não mudou somente o nosso foco, os nossos projetos, mudou também o nosso destino. Porque quando nós formos glorificados no arrebatamento da igreja, nós agora vamos morar com Cristo no céu. E esta é a nossa esperança. E é para isso que nós fomos ressuscitados por Cristo. É para isso que nós fomos levados para termos essa nova vida. Porque quando a pessoa está morta, conforme Paulo fala aqui, ele não tem alegria. Ele não tem esperança. Ele não tem força, ele não pode fazer nada. Mas agora quando o homem está vivo e vive para Deus, ressuscitado por Deus, ele agora tem esta alegria, ele agora tem esta força. E esta salvação ela não foi por obras. Cristo nos salvou pela fé. Nós acreditamos nele, nós cremos nessa palavra, aceitamos esse convite. E nós temos que entender que esta salvação foi obra da graça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, que agora mudou totalmente a vida do homem. O homem que vivia uma vida de morte, uma vida de abandono, uma vida de tristeza, agora tem a alegria de viver uma vida para Deus, ressuscitados que fomos, para termos uma nova vida. Alegres, porque vamos morar no céu. E por isso Cristo nos salvou. Por isso Cristo restaurou novamente essa intimidade, este caminho entre o homem e Deus. Então que nós valorizemos esta grandiosa obra que Deus fez em nossas vidas. Confiemos cada vez mais nele, crendo que o nosso Deus é fiel, é maravilhoso. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua família. Fique com essa palavra no nome santo e precioso de Jesus, crendo que Deus ele te ama, que Deus ele te exalta e breve virá buscar para levá-los para morar com ele na glória. Deus nos abençoe em nome de Jesus.